Tem uma coisa que o Roberto Gomes fala num livro dele maravilhoso chamado Crítica da Razão Tupiniquim, que é que os filósofos brasileiros carecem de originalidade. Eles não são originais. Com isso ele não está querendo dizer que não surgem ideias novas aqui no Brasil, coisas que são assim novidades, não é? O que ele está querendo dizer é que carece de origem. Originalidade para ele tem a ver com você fazer filosofia a partir das suas circunstâncias, de onde você está partindo. E eu acho que isso do Roberto Gomes é muito verdadeiro. A gente fica especulando sobre questões que às vezes são muito estrangeiras pra gente. E questões às vezes são estrangeiras não só no sentido do outro país, mas no sentido que são estranhas à nossa própria vida pessoal, à nossa própria biografia. Bem, eu nunca tive um casamento, nunca fui casado na minha vida, mas eu já namorei algumas vezes. E nesse processo de namorar, ter alguns momentos alegres, depois terminar, afinal de contas eu não prossegui com os relacionamentos, ou não quiseram prosseguir comigo, né? De alguma forma eu refleti sobre a sua natureza. Eu queria fazer uma espécie aqui de filosofia do namoro, ou pelo menos fazer algumas reflexões filosóficas sobre a natureza do namoro. Bem, eu queria responder algumas perguntas aqui. São elas, como se apaixonar, como é que é esse processo, como é que encontra uma pessoa que você realmente goste, como escolher a pessoa certa, porque não basta só você se apaixonar por uma pessoa, mas você tem que saber selecionar se aquela pessoa vale a pena para você prosseguir um relacionamento, e o que você faz efetivamente dentro do namoro, o que você deveria estar buscando fazer, quais são os seus objetivos, será que você tem que só se divertir, tem alguma outra coisa para fazer? Bem, eu queria fazer uma espécie de reflexão geral sobre a natureza do namoro e dos componentes que estão girando em torno disso. O meu nome é Davi Carreiro, eu sou professor de filosofia e eu tô aqui para falar sobre as ideias que surgem na minha cabeça. Isso aqui é uma espécie de diário das minhas reflexões e eu queria convidar você a participar dessas reflexões junto comigo para que, quem sabe, você aprender alguma coisa ou só para você se distrair enquanto você está lavando a sua louça ou algo assim do gênero. Bem, queria começar com vocês se perguntando como é que é esse processo de se apaixonar por alguém. Veja, a gente quer encontrar uma pessoa com quem a gente quer se relacionar, mas a gente não quer que seja qualquer pessoa. Se você quisesse namorar por namorar, você poderia escolher uma pessoa aleatória, ou você poderia simplesmente aí encontrar todos os seus dotes de Dom Juan, todos os seus dotes de conquistador ou de conquistadora, vai saber, e você podia empreender esses dotes para qualquer pessoa que aparecesse no meio da rua com o objetivo de seduzi-la para fazer com que ela entre dentro de um relacionamento com você. Mas não é exatamente isso que você quer fazer, não é qualquer pessoa que você quer se relacionar. Você quer uma pessoa que você realmente queira, uma pessoa que você realmente deseja, mas às vezes essas pessoas não aparecem na sua vida. E aí o que a gente faz? A gente fica às vezes ansioso, não tem uma pessoa que a gente realmente goste. O que a gente faz para encontrar alguém que incite na gente um verdadeiro desejo, uma verdadeira ânsia, um verdadeiro apaixonamento? Essa é a primeira pergunta que eu queria tentar responder aqui com vocês nessa nossa filosofia do namoro, nessa nossa breve reflexão sobre isso. E eu queria chamar para conversar um filósofo francês chamado Louis Lavelle, e queria pedir que você olhasse aqui para o quadro comigo para que a gente veja uma citação do Consciência de Si, do Louis Lavelle. Esse é um filósofo maravilhoso, gosto muito dele, queria que você conhecesse um pouco dele aí também. Veja o que o Louis Lavelle diz lá pelas tantas, quando ele está se refletindo sobre a natureza do amor. Ele diz assim: acredita-se com frequência que o amor nasce na alma sem que ela o tenha buscado, assim como aí nascem as ideias. E assim como elas, ele parece fugir quando é buscado. Tudo nele se assemelha à graça e à inspiração, mas talvez a graça e a inspiração se ofereçam a todos os homens, embora pouquíssimos saibam acolhê-las. Assim, o amor pressupõe sempre uma espera e um contentamento interior, muito diferentes daqueles vãos esforços do desejo que o expulsam acreditando chamá-lo. E, assim como quem espera as ideias com humilde paciência as vê oferecer-se pouco a pouco e encetar com ele um diálogo espiritual, quem mostra ao amor suficiente confiança para não pressioná-lo a vir, não se assombra ao vê-lo de súbito desabrochar em seu coração e despertar um eco. Veja, o Lavelle vai dizer que o apaixonamento, ou o amor, eu acho que ele está usando o amor aí no sentido de amor erótico, que aqui eu estou equivalendo à noção de se apaixonar mesmo. Eu acho que para ele, eu acho não, tenho certeza, eu estou vendo isso aqui no texto, há uma semelhança entre o processo de desenvolvimento do amor e aquilo que ele chama de graça e aquilo que ele chama de inspiração. Pensa naquele momento, quando você está precisando escrever alguma coisa, criar alguma coisa, e você senta aqui e parece que dá um branco na sua cabeça.
E aí você tenta se esforçar, forçar uma ideia, tentar fazê-la aparecer na sua cabeça, e a impressão que você tem é que quanto mais você se esforça para fazer essa ideia aparecer na sua cabeça, mais distante ela fica de você, mais ela vai embora. E a mesma coisa com relação à graça. Parece que o relacionamento, o apaixonamento é semelhante à graça, talvez no sentido de que a graça envolve muito mais um acolhimento de uma coisa que te é ofertada pela divindade e muito menos uma coisa que você conquista mediante o seu esforço. Daí que para ele o amor é mais ou menos a mesma coisa. Amar uma pessoa é como fazer nascer dentro de você uma espera. E como é que as ideias surgem na nossa cabeça? Parece que elas se oferecem gratuitamente a gente, espontaneamente a gente, sem que a gente necessariamente as tenha buscado. Basta que a gente tenha uma certa calma, basta que às vezes a gente se engaje em alguma outra atividade, basta que a gente esteja, sei lá, tomando um banho no chuveiro, a gente está andando de ônibus, e aí surge aquela ideia num instante como uma inspiração, como algo que lhe sobrevém do lado de fora. Não à toa, os gregos achavam que o apaixonamento, Eros, era na verdade uma espécie de uma divindade, e que ela influía sobre você no instante do teu apaixonamento, é uma espécie de uma concessão divina, de uma divindade que passa a habitar em você num certo sentido, fazendo com que o apaixonamento surge. Daí então, como é que a gente faz para fazer com que ele apareça? O Lavelle vai sugerir que a gente tenha sempre uma espera e um contentamento interior. É porque para o Lavelle, o apaixonamento e o amor, ele surge da contemplação. Trata-se de você, de alguma forma, abrir a tua alma, abrir o teu olhar, abrir você mesmo para receber alguma coisa que vem do lado de fora. O amor, ele surge quando há uma espécie de movimento passivo. Movimento passivo é uma coisa um tanto quanto estranha, né? Mas uma espécie de abertura. A palavra contemplação vem do grego theoreo, cuja raiz da palavra tem a ver com ver. E como é que a gente passa a ver alguma determinada coisa? A gente tem que de alguma forma se abrir e prestar muita atenção, perder o foco em você mesmo e passar a voltar a sua atenção para o lado de fora com o objetivo de captar a maior quantidade de detalhes daquilo que está do lado de fora. E há também uma espécie de ausência de esforço pessoal. Você não tenta assim violentar ou forçar uma determinada coisa a se mostrar a você, mas você tenta abrir bem os olhos, tentando não interferir na sua visão, porque se tem algo interferindo em você mesmo, de alguma forma você está prejudicando a sua capacidade de ver, não interferir e tentar se abrir para que aquilo aconteça. E você com paciência vai prestando atenção, para que de alguma forma aquilo que está do lado de fora venha para o lado de dentro. Parece que de alguma forma o apaixonamento e o amor seguem uma regra mais ou menos parecida com essa. É quando a gente está contente com a gente mesmo, quando a gente está vivendo a nossa vida sem necessariamente estar buscando ou forçando uma pessoa a se encontrar com a gente amorosamente, mas a gente está, de alguma forma, grato pela vida que a gente tem já naquele momento. É interessante isso porque, mais pra frente, eu vou argumentar com você que o amor envolve um objetivo que está para além das duas pessoas que estão presentes dentro desse relacionamento. E, de alguma forma, o amor envolve um processo de convidar a pessoa a fazer parte de um objetivo que você já tem na sua vida. O amor, ele tem uma espécie de objetivo moral. E isso significa, e na realidade isso só faz sentido se aquele objetivo moral que você está buscando no seu relacionamento, ele já existir antes daquela pessoa fazer parte da sua vida. Parece que você já está fazendo alguma coisa na sua vida, já está buscando um determinado objetivo e você convida a pessoa a fazer parte da sua vida para que aquele objetivo que você já está perseguindo seja de alguma forma auxiliado pela presença daquela pessoa. Você encontrou um parceiro de crime, alguém com quem você vai fazer alguma coisa neste mundo, alguém com quem você vai buscar alguma coisa, transformar alguma coisa, criar alguma coisa, encontrar alguma coisa junto com a companhia e o auxílio dessa pessoa. Daí que você precisa estar fazendo isso antes do relacionamento começar. E nesse sentido a tua atenção ela está voltada não para encontrar uma pessoa, mas para realizar aquele objetivo. E a pessoa meio que você encontra no meio do caminho como que por uma espécie de um acidente, como
como acontece com a inspiração. Você está fazendo alguma outra coisa na sua vida, você está lendo, você está estudando, você está de alguma forma, sei lá, fazendo qualquer coisa, e aí a ideia te surge da mesma forma, você está vivendo a sua vida, você está prestando atenção, veja, o amor surge da contemplação, você está olhando para as outras pessoas, você está abrindo os teus olhos, você está se voltando para fora e prestando atenção naquilo que o outro tem a dizer, naquilo que o outro é, concedendo a sua atenção ao outro e buscando um determinado objetivo na tua vida, e de alguma forma surge ali, como que por uma graça divina, como que por uma inspiração, aquela pessoa que vai despertar o teu desejo, vai sublimar a tua vontade, a capacidade que você tem de se conter e vai arrastar você na direção dela mesma, não é? Então parece que é necessário uma certa humildade, né? E ele vai dizer, mostrar ao amor suficiente confiança, como se o amor fosse essa espécie de elemento externo. Lembra, a gente pode usar Eros como o símbolo do Eros como uma divindade, né? Como este ser que está do lado de fora da gente, mas que nos alcança em determinado momento. Isto é, mostrar a este fenômeno, talvez, a esta coisa que nos acomete, porque o amor não é o apaixonamento não é exatamente algo que a gente encontra, mas algo que nos encontra nesse sentido, não é? Então, se abrir a este fenômeno do lado de fora e demonstrar a ele certa confiança e confiar talvez de que este fenômeno, porque está presente na realidade, em algum momento ou outro vai nos encontrar. Espero ter esclarecido a questão. Se não tiver esclarecido, coloca aqui um comentário, vai ser uma alegria para mim responder as tuas dúvidas. Agora, simplesmente se apaixonar por uma pessoa, suponhamos que esse evento já tenha acontecido, não é? E não é difícil na realidade que a paixão nos acometa, embora algumas pessoas tenham genuína dificuldade com esse processo, não é suficiente só que você esteja apaixonado. É necessário, de alguma forma, que você escolha a pessoa certa. Você pode se apaixonar pela pessoa errada, você pode entrar num relacionamento só porque você está apaixonado por aquela pessoa para descobrir depois de um certo momento que não era a pessoa com quem você queria estar, a pessoa com quem você deveria estar. O relacionamento ele tem uma certa conotação moral, ele envolve uma certa escolha que precisa ser amparada por um conjunto de valores. E aqui eu pensei em 3 elementos que me parecem ser necessários, embora não suficientes, para que você escolha uma pessoa para se relacionar. São eles você ter paixão, você ter valores em comum e você ter propósitos harmoniosos, ou pelo menos que não são incompatíveis, que são compatíveis entre si. Vamos pensar nessas 3 coisas uma por uma. A primeira delas, a paixão. Olha, eu acho que é possível que uma pessoa entre num relacionamento, inclusive viva uma vida inteira com uma pessoa e tenha inclusive um bom relacionamento sem que você esteja efetivamente apaixonado. Mas eu acho que esses casos são exceções. Eles são raros. Eu não gostaria de excluir totalmente essa possibilidade, porque no passado havia uns tais casamentos arranjados e as pessoas entravam nos seus relacionamentos, viviam a vida inteira, de modo assim, às vezes até saudável, e não havia paixão nenhuma, mas você, em virtude do compromisso moral para com aquela pessoa, você permanecia junto dela toda a sua vida, e eu acho que isso é possível. Mas eu acho que essas são exceções, sobretudo hoje em dia, na contemporaneidade, quando já não há mais a necessidade de você casar por uma espécie de obrigação social com as outras pessoas, existe inclusive a possibilidade de você se divorciar, os casos de divórcio são altíssimos, não é? Então, me parece que há um elemento a mais que é necessário, e eu digo isso por opinião, por experiência pessoal também. Veja, eu já namorei 3 vezes na minha vida, e num desses relacionamentos, eu entrei no relacionamento sem que eu estivesse apaixonado pela pessoa. E foi sofrido tanto para mim quanto para ela. Eu acho que de alguma forma isso precisa estar presente. O C.S. Lewis vai dizer uma coisa que eu acho interessante. Ele vai dizer que é o amor eros que faz com que você faça aquelas promessas que o amor sacrificial, o amor como fruto da vontade, da graça divina, ele vai cumprir. Bem, como é que você então vai fazer as promessas, aquelas grandes declarações amorosas sem que você esteja apaixonado por a pessoa? Eu acho também que é possível que você de alguma forma entre num relacionamento sem se apaixonar
e essa foi a minha expectativa, mas você se apaixone no decorrer do relacionamento. De alguma forma, e surja dentro de você, enquanto você vai conhecendo aquela pessoa, o desejo de você ardentemente, intensamente, ser tomado por uma vontade que só é saciada na presença da pessoa, isso aconteça. Eu acho que isso é possível, e eu acho que você não deveria descartar a possibilidade de se envolver amorosamente com uma pessoa única e exclusivamente porque você não está apaixonado por ela. Acho que você pode encontrar uma boa pessoa, mas eu acho que, pelo menos hoje em dia, pelo menos é melhor que a paixão esteja ali. As dificuldades que vão surgir depois no relacionamento, elas são muito intensas, e se não houver um desejo ardente, pelo menos a princípio, eu acho que as dificuldades elas são muito grandes assim para serem superadas. É preciso que haja uma intensa vontade de estar com a outra pessoa, que muitas vezes é capaz de superar obstáculos até mesmo de modo imoral, né? A paixão faz isso com você. Isto é, você passa por cima de coisas que você não deveria negligenciar só porque você quer estar muito com aquela pessoa. Ou seja, a paixão tem uma capacidade de devoção intensa àquela outra pessoa, que se, com relação às coisas que são necessárias, né, aos valores morais que a gente precisa manter, ou seja, a gente não pode se perverter para estar com uma pessoa, não é? Mas se isso a gente não pode fazer, certamente isso sugere para a gente que o amor é um intenso desejo que faz com que a gente ultrapasse muitos obstáculos, não é? E o Louis Lavelle ele vai fazer uma reflexão que eu acho interessante sobre o relacionamento ausente de amor, por assim dizer, de apaixonamento, e eu tinha uma citação longa aqui para ler com vocês, mas eu não vou ler essa citação toda, eu vou ler só o final dessa citação aqui, que eu acho que eu consigo elaborar sem ler o resto da citação. Eu não gostaria que esse vídeo ficasse exageradamente longo também. Veja o que ele diz aqui a partir desse trecho em que ele fala a vontade. Ele diz assim: a vontade revela a um só tempo a fraqueza do amor, tão logo ela corre em seu socorro, e sua força tão logo ela tenta combatê-lo. Os que se esforçam por cultivar com outro ser um amor de obrigação, desviam sua potência de amar de seu verdadeiro fim, consomem-na sem proveito para si nem para outrem, e acabam deixando de pensar que não existe outro amor. Eu acho que está faltando um não aqui, além dessa ilusória vontade de amar. Veja, ele diz que o amor revela, a vontade revela a um só tempo a fraqueza do amor e a força do amor. O que ele está querendo dizer com isso? Para o Lavelle, o amor, ele é um processo psicológico que sublima a vontade de uma pessoa. O amor, ele é um consentimento integral da alma a uma outra pessoa. Veja o que ele diz aqui no início da citação. O amor é um consentimento de todo o nosso ser, que não consulta a vontade, mas abala até a raiz. Como é que você sabe que você está apaixonado por uma pessoa? É aquele momento em que a sua escolha, ela praticamente já não é mais uma coisa considerada por você. Você não está escolhendo ir na direção daquela pessoa. Você não está escolhendo desejar estar na presença dela. Você está sendo tomado por uma espécie de onda que lhe empurra na direção da outra pessoa, e isso parece tomar conta de você, não consultar mais o que você quer ou o que você deve fazer. Essas considerações passam a ser praticamente irrelevantes, né? ou em alguma medida irrelevantes, e você é simplesmente puxado na presença da outra pessoa e levado a praticamente subordinar a sua vida à vida daquela outra pessoa. Ou seja, o amor envolve uma fraqueza da vontade, o apaixonamento, o amor eros, envolve uma fraqueza da vontade. E nesse sentido, se você precisa se esforçar para estar com uma outra pessoa, isso é sinal de que o amor apaixonamento não está lá, de que o amor eros não está lá. Ou seja, a presença da vontade, ela mostra a fraqueza do amor. Se você precisa se esforçar para gostar de uma outra pessoa, talvez seja porque, no fundo, você não gosta tanto assim dessa pessoa, você não a quer, você não a deseja intensamente. Mas a vontade, ela também mostra a força do amor, no sentido de que quando a vontade ela é enfraquecida, isso significa que o amor de alguma... Pois bem, tivemos um problema com a nossa câmera aqui, ela parou de gravar mais uma vez, mas vamos voltar ao nosso raciocínio aqui. Eu vinha dizendo então que a presença da vontade, do esforço por amar uma pessoa, demonstra a fraqueza do amor. E por consequência, a fraqueza da vontade, ela demonstra também a intensidade do amor. Quando você é tomado
pelo intenso desejo de se movimentar, de se entregar a uma pessoa, esse é sinal de que o amor ele está presente ali e ele está abundante, forte, esse amor eros, né, o amor apaixonamento. Pois bem, o Lavelle vai dizer também que esse esforço por amar uma outra pessoa, ele é, em certo sentido, errar o alvo. Você está gastando a possibilidade, a força que você tem com uma pessoa errada, por assim dizer. Você poderia estar amando uma pessoa que você realmente deseja, no fim das contas, mas você está se dedicando à pessoa que você, no fundo, não quer, ou pelo menos que não quer com tanta intensidade assim, não é? Pois bem, esse é o primeiro dos elementos, paixão, apaixonamento. O segundo desses elementos são os valores. Eu acho que você precisa ter um conjunto de valores que são os mesmos valores, sobretudo no que diz respeito a valores fundamentais, valores morais, que são os mesmos de uma outra pessoa. Isso significa que vocês consideram como corretas e consideram como erradas mais ou menos as mesmas coisas. Naturalmente, não haverá concordância plena nesse sentido, mas é preciso que haja uma concordância majoritária. É preciso que haja uma certa estrutura básica, fundamental, que vocês dois concordem. E aí é nesse sentido que, por exemplo, os relacionamentos que giram em torno de uma confissão religiosa, eles são relacionamentos que são assim mais assim relacionamentos mais ordenados, me parecem. Porque dentro de uma confissão religiosa, você tem um fundamento ao qual se referir que de alguma forma ordena para você, sem que você escolha, aquilo que é certo e errado. Ou seja, o certo e errado ele independe da sua preferência pessoal. É claro que isso é possível sem uma confissão religiosa também, mas com uma confissão religiosa fica mais fácil. Eu acho que vocês precisam ter um enquadramento moral. Por que isso é necessário? Porque vocês precisam considerar como corretas e importantes mais ou menos as mesmas coisas e desimportantes e erradas mais ou menos as mesmas coisas. Porque são os valores aos quais que vocês subscrevem que vão ser o modo de definir ou de resolver conflitos entre vocês. Veja, você pode resolver conflitos de várias maneiras. Você pode manipular outra pessoa, você pode ameaçar uma outra pessoa, você pode mentir para uma outra pessoa, você pode tentar convencer uma outra pessoa, você pode ter uma personalidade mais forte que a outra pessoa. Eu acho que, em geral, esses meios são ruins. O que pode acontecer também é que vocês já concordam entre vocês o que é, em geral, aquilo a que vocês devem tender. Então, quando você tem um conflito com uma pessoa, o que resolve o conflito? É o valor que vocês professam. Isso que a gente vai fazer, isso que a gente está discutindo, qual posição está mais próxima do valor ao qual a gente está se referindo ao qual a gente subscreve, né? Ou seja, e aí vocês optam por aquela decisão que está em conformidade com aquele valor, não é? Então, essa é uma maneira mais fácil de resolver conflitos, assim. Você tem uma espécie de certo e errado ao qual você vai se referir. Se você não tem os mesmos valores com uma pessoa, fica muito difícil conviver. Fica muito difícil porque a pessoa ela vai começar a querer fazer coisas que para você que desafiam os teus valores, que você não quer fazer. E olha, eu já tive relacionamento assim e não vale a pena. Não vale a pena se relacionar com uma pessoa cujos valores fundamentais são diferentes do seu. Você vai discutir muito, você vai brigar muito, você vai se decepcionar muito com aquela pessoa, você vai se frustrar. Vocês são incompatíveis em certo sentido. Vocês não têm os mesmos valores, vocês não querem as mesmas coisas. A vida para vocês significa coisas diferentes. E nesse sentido é muito difícil de haver harmonia. O que vai acontecer é de que um vai ter que abrir mão dos valores e aceitar os do outro. E isso uma espécie de é muito difícil de você fazer isso. Você faz uma espécie de violência com você mesmo, né? Você abre mão de algo que é muito precioso para você, para estar com uma outra pessoa, e eu não acho que vale a pena você perverter um valor que é precioso para você para estar com uma outra pessoa. Você tá deixando algo que é muito fundamental seu de lado, né? Ou vocês vão brigar o tempo inteiro. É muito ruim. Eu já tive experiência assim, eu não recomendo. Eu acho que é meio loucura você fazer isso, e é uma péssima maneira de decidir com quem você quer estar. Então é importante nesse sentido que é importante você sentar e conhecer muito bem uma pessoa. E tem um outro detalhe aí, veja, os valores eles não podem ser só professados, eles precisam ser encarnados. O que eu quero dizer com isso? É que é muito fácil você professar um valor. É muito fácil você dizer que você concorda com um conjunto de coisas. Realmente, você conversa com uma pessoa, eu sou cristão, eu acredito na Bíblia, mas aí você vai ver a vida da pessoa e ela tá querendo outras coisas na vida dela. Ela não olha para a vida dela no sentido com uma rejeição pelo pecado,
com um ódio pelo pecado, e na mesma proporção ela não olha para as coisas do reino ela não anseia por aquilo, isso não mexe com o coração dela, isso é indiferente para ela, é irrelevante. Então isso você só vê com a convivência, né? Então, em certo sentido, você precisa estar junto da pessoa e às vezes até namorar para descobrir que a pessoa ela tem o mesmo valor que você ou não. É claro que você não conseguirá encarnar integralmente o conjunto de valores que você subscreve, não é? Ou seja, a gente aspira a muitas coisas que a gente não consegue efetuar na nossa vida prática. Mas eu acho que pelo menos em alguma medida, você precisa estar caminhando na direção de ter aqueles valores encarnados na sua vida. Do contrário, eu acho que vocês não estão assim... Vocês não estão em harmonia, vocês não estão em sintonia, alguém precisa amadurecer, alguma coisa precisa ser ajustada, vocês precisam conversar, tem que ter, eu acho que tem que ter harmonia de valores. Vocês precisam amar, mais ou menos as mesmas coisas para vocês estarem juntos. E do contrário, vai ser um relacionamento muito conflituoso e muito difícil. Você pode viver com uma pessoa que você não tem valores em comum, essa é uma possibilidade. Mas eu acho que se você puder escolher, e você souber disso antes, eu acho que evita muita confusão e muito problema se você tiver os valores em conjunto. Sabendo, claro, naturalmente, que depois do casamento a pessoa pode inverter os valores dela, e é aquela coisa, o casamento ele é um cheque em branco que você assina, e você às vezes escolhe errado, mesmo que a pessoa apresente uns valores originalmente que eram diferentes daqueles que ela vai professar depois de um certo tempo, não é? Então, bem, eu acho que precisa ter valores em comuns. E eu acho que você não pode ter propósitos que são incompatíveis. O que eu quero dizer com propósitos? Os propósitos, eles são assim, a visão, a direção geral, ou mais ou menos específica também, para qual a sua vida está caminhando. Você quer ser... O que você quer fazer com a sua vida? E eu acho que aquilo que você quer fazer da sua vida, ela não pode ser incompatível com aquilo que o outro quer fazer da vida dele. Porque vocês, enquanto casal, vão precisar caminhar juntos para algum lugar, não é? E não faz sentido, por exemplo, um missionário casar com um missionário transcultural casar com um concursado público. Porque o missionário ele vai querer sair daqui e morar 2 anos na África, depois 3 anos na Dinamarca, depois outros anos no Afeganistão, e o concursado tem que ficar na cidade dele, porque ele está morando ali, e a vida dele é servir aquela cidade. O concursado é um servidor público, né? É um servidor daquela comunidade, daquelas coisas que são comuns naquele espaço geográfico, né? Então, você precisa saber o que a outra pessoa quer da vida dele, né? É muito difícil você por exemplo... não sei, você querer se casar com não sei, eu não sei. Você querer se casar com um intelectual e você não ter paciência para ouvi-lo, você querer se casar com um pastor e você não querer, você querer viver uma vida isolada, de ostracismo, isso é muito difícil. A tua vida precisa haver uma certa harmonia. Isso não significa que necessariamente os propósitos gerais de vida eles precisam cooperar entre si, né? Eu acho que você pode ter um propósito geral de vida que vai ser só auxiliado pela outra pessoa, ou seja, você não precisa ser, você não precisa ser pastora também para ser marido de um pastor, né? A esposa do pastor não é pastora também, ela é esposa do pastor. Ela é uma fiel dentro da igreja como qualquer outra pessoa, ela não pode ser obrigada a viver aquela vida. No entanto, você precisa ter alguma disposição para abrir mão, por exemplo, do seu esposo para que ele viva para as outras pessoas, não é? E isso precisa de alguma forma ser uma disposição. Então, o propósito de vida de vocês precisa ser de alguma forma compatível. Muito bem, vamos para o terceiro e último aspecto que eu queria endereçar aqui, que é como namorar. O que é que vocês vão fazer enquanto vocês estão namorando? Veja, existe uma perspectiva de namoro que é muito individualista, que é aquela que faz o relacionamento ser um propósito de satisfação pessoal. Eu quero me sentir melhor, eu quero me fazer feliz, eu quero que eu esteja mais realizado, portanto eu vou procurar uma pessoa. É claro que, em certo sentido, tudo isso pode ser buscado num relacionamento, mas se isso é buscado prioritariamente dentro de um relacionamento, eu imagino que tem alguma espécie de problema acontecendo aí. Por quê? Porque me parece que a direção correta da nossa vida não é para dentro, mas é para fora. Uma coisa que eu aprendi com o Pedro Dutti, e que foi muito significativo para mim, é de que o que acontece na conversão de uma pessoa, conversão ao cristianismo mesmo, o que acontece é que a direção da vida muda. Antes você estava voltado para dentro, né? E agora você está voltado para fora, para Deus e para as outras pessoas. Você ama a Deus, você ama o próximo, não é?
é aquela coisa da cidade de Deus, né? Do Santo Agostinho. Dois amores fundaram duas cidades. O amor de Deus, a ponto de desprezar você mesmo, fundou a cidade de Deus, e o amor de si mesmo, a ponto de desprezar a Deus, fundou a cidade dos homens. Né? Ou seja, aquela comunidade de pessoas que vivem em desconformidade com o bem supremo é a comunidade de pessoas que vive voltada para os próprios interesses. É claro que não há como dissociar uma satisfação pessoal de um relacionamento. O relacionamento ele produzirá muita satisfação pessoal, mas ele produz secundariamente, como um efeito adjacente ao fundamental, que é o se dedicar a uma outra pessoa e se dedicar a Deus e a sua glória, não é? E como é que isso acontece? Me parece que existem alguns pontos assim de partida que são importantes para a gente. Um deles é o Platão. Veja o que o Platão vai dizer lá no Fedro, quando ele está refletindo sobre como se dá um relacionamento. Né? Ele vai criar um mito, ele conta uma história sobre a relação da alma dos homens com os deuses e como a alma se comporta dentro de um relacionamento com uma outra pessoa. Veja o que ele diz aqui, eu vou ler, se você achar confuso, não fique desesperado, saia do vídeo, eu vou explicar logo depois de eu ler a passagem, mas antes eu preciso ler. Diz ele assim: aqueles que então foram do séquito de Zeus procuram que algum Zeus seja de alma ou por eles amado. Examinam se ele é de natureza amigo do saber e apto à liderança. E quando o encontram e o amam, tudo fazem para que assim ele seja. Se anteriormente não se empenharam na tarefa, agora que lhe puseram as mãos, aprendem de onde puderem e por si mesmos prosseguem, e uma vez na pista, por si mesmos logram descobrir a natureza do Deus que lhes é próprio. A força de intensamente olharem na direção do Deus, e quando o atingirem pela memória e por ele se deixam possuir, dele tomamos hábitos e as ocupações, tanto quanto é possível a um homem ter de um Deus. E as causas disso, atribuindo ao amado, ainda mais o estimam, e embora tirem da fonte de Zeus como as bacantes sobre a alma do amado, eles entornam e o fazem mais possível semelhante ao Deus que lhes é próprio. Platão ele sugere que as almas humanas, antes delas encarnarem nos corpos, elas viviam junto aos deuses. E os deuses gregos, eles são ordenadores do cosmos, eles são administradores da realidade. E o Platão vai dizer que todo dia pela manhã os deuses saem do seu abrigo lá no Olimpo e eles percorrem todo o universo, administrando esse universo. E o Platão vai dizer que as almas, antes de encarnarem, elas fazem parte desse cortejo divino, em que os deuses vão administrando, Zeus vai administrando os governantes, vai administrando em alguma medida tudo aquilo que tem a ver com soberania, Hera vai administrando as famílias, Afrodite vai administrando a beleza e o desejo, Hermes vai administrando a comunicação, e as almas vão cada qual seguindo um deus em específico e acompanhando ele nesse processo. E daí que o Platão assume que cada alma tem afinidade com uma certa divindade, que é a divindade que ela perseguia antes de encarnar. Há um determinado momento em que a alma encarna, e quando ela encarna aqui na Terra, ela continua tendo afinidade com aquela divindade. Daí ele diz assim: a pessoa pela qual a gente se apaixona é aquela que tem semelhança ou aquela que fazia parte do mesmo cortejo que a gente. As almas que faziam parte do cortejo de Zeus se procuram. Ou seja, o Platão está querendo dizer aqui que o semelhante busca o semelhante. É o argumento que a gente estava fazendo agora há pouco. É preciso que exista uma certa consonância de caráter, de estilo de vida entre duas pessoas para que elas procurem umas às outras. Né? Aquele que fazia parte do séquito de Ares procura alguma outra alma do mesmo séquito. Mas veja o que o Platão vai dizer aqui, que é muito interessante. Olha aqui para o texto. O Platão vai dizer assim, que quando eles descobrem, quando encontram uma pessoa que tem essa disposição, o mesmo caráter de natureza, o que acontece é que você passa a lembrar da divindade a qual você acompanhava no passado, e você passa a se assemelhar a essa divindade enquanto você está com aquela pessoa. Não é? Veja o que ele vai dizer aqui. E quando a força de intensamente olharem na direção do Deus, quando o atingem pela memória e por ele se deixam possuir, dele tomamos os hábitos e as ocupações. Então, o amor, ele de alguma forma te lembra de algo divino. Você olha para a pessoa amada, você olha para aquele relacionamento com a pessoa e você tem a memória da divindade que você costumava perseguir. O que isso significa para a gente? Que o amor, ele é evocação de um objeto transcendente.
né? O amor nos lembra de algo que está para além da gente. E o amor, ele nos melhora. O amor faz com que a gente seja, de alguma forma, melhor. E ele vai dizer, a força de intensamente olhar para o Deus, você toma o hábito da divindade. Você fica mais parecido com ela. E tudo aquilo que você absorve da divindade, você entorna sobre a alma da outra pessoa, não é? Ele vai dizer assim, veja, e embora tirem da fonte de Zeus como as bacantes, sobre a alma do amado entornam e o fazem mais possível semelhante ao Deus que lhes é próprio. No amor, você olha para aquilo que é divino, você procura se assemelhar àquilo que é divino e você procura melhorar a outra pessoa para que ela seja mais parecida com o divino também. Ou seja, aquilo que você faz dentro de um relacionamento com uma outra pessoa envolve um desenvolvimento moral. Envolve o que a gente chama dentro da religião cristã, santificação. De alguma forma, você quer ser mais parecido com aquilo que é divino, você quer que a outra pessoa seja mais parecida com aquilo que é divino, e por isso vocês estão juntos, para que vocês melhorem, não é? O Gustavo Corsão, ele tem uma imagem maravilhosa do relacionamento, que eu acho que é muito significativa pra gente. Ele vai sugerir que o amor, ele envolve um projeto, né? Um projeto que ele vai dizer que é quase um projeto civilizatório, não é? E eu acho muito maravilhoso o contraste que ele vai estabelecer entre uma coisa e outra. Eu vou encerrar o nosso vídeo lendo essa citação do Gustavo Corsão naquele livro de ensaios dele chamado Claro e Escuro. Ele vai dizer, para o individualista, o casamento é o epílogo de uma história de amor. Para nós, é o prólogo de uma história de amor. Ou seja, para quem é individualista, o casamento ele é o que está no ápice, no final da história do amor. Mas para a gente é só o começo. Né? No primeiro caso, o amor é exigente e se acerca do guichê nupcial para receber os juros. Ou seja, no casamento individualista, aquilo que você está procurando é lucrar para você, se satisfazer. No segundo caso, o amor é paciente e fecundo e não procura o seu próprio interesse. Para o individualista, o casamento é uma empresa que visa primordialmente o lucro. Para nós, é uma empresa que visa primordialmente a produção. O individualista sonha obter no casamento um fruto e um descanso. Nós, na difícil medida em que bem servimos nosso ideal, queremos a aventura fecunda dos grandes descobridores. Os noivos partem juntos numa nau armada para descobrir, colonizar e cristianizar terras desconhecidas, com uma diferença. Então veja que coisa maravilhosa. O que o individualista ele quer no casamento? Ele quer descanso, ele quer paz, ele quer se satisfazer, ele quer um conforto pessoal. Mas o cristão, quando ele olha para o casamento, ele tem um projeto do lado de fora de reino para ele. Tem uma pátria para civilizar, tem uma cultura para, de alguma forma, trazer ali os valores do reino. E eu acho que isso vale para as pessoas que não são cristãs também. Talvez você não seja cristão, mas a tua vida ela tem que ser para alguma coisa fora de você. Tem que ser algum bem que você quer contribuir para o mundo, entregar alguma coisa para o mundo. E o que o casamento é então? É juntar-se com uma outra pessoa para que esse bem seja buscado em comum com essa outra pessoa, não é? E isso envolve um processo de melhoramento comum, não é? Você não há como ir numa empreitada de civilizar um outro país, e ele vai explicar essa metáfora num instante, de realizar alguma coisa, uma grande coisa, sem que você não esteja junto com essa pessoa procurando sustentar uma certa fibra moral e uma certa virtude que possibilitará, em certo sentido, a realização desse objetivo em comum. Veja o que ele continua dizendo. Enquanto os outros tiveram de batizar e de alfabetizar civícolas que o acaso lhes entregara, os noivos terão de cuidar, lá para onde vão, dos ferozes aborígenes que eles mesmos geraram. Ao contrário do que pretendem os individualistas, o casamento para nós é a fundação de uma pequenina pátria, cristal formador da pátria maior e comum. E se todos concordam que vale a pena dar a vida pela pátria comum, em que por acaso nascemos, por que não haveremos de dar a vida pela pátria pequenina que nós mesmos fundamos? A opinião aqui do Gustavo Corsão é que o casamento precisa gerar filhos, e eu não subscrevo necessariamente essa opinião do Gustavo Corsão, e que esses filhos precisam ser cristianizados, convertidos, né? Mas eu subscrevo a ideia do Gustavo Corsão de que há um propósito para o casamento que está do lado de fora de ambas as pessoas, não é? E é a procura desse algo de fora que vocês estão fazendo. E o namoro precisa ser isso desde já. Não faz sentido que vocês vivam só para vocês. Não faz sentido mesmo. Quando você está com uma outra pessoa, desde o namoro,
Me parece que vocês querem, vocês desejam, é preciso e é importante que vocês desejem ardentemente, ou pelo menos em alguma medida, realizar alguma coisa em comum. O que é que nós vamos fazer juntos? O, o, achar uma pessoa, encontrar um parceiro de crime para a vida, alguém para realizar o projeto dessa vida de cultivar e guardar esse mundo. E do contrário, eu acho que as coisas são muito individualistas e eu acho que a gente consegue fazer melhor. É isso. Até o próximo vídeo. Se inscrevam aqui no nosso canal, curtam o vídeo, deixe seu comentário aqui sobre o que eu falei, se fez sentido para você ou não. E a gente vai conversando. Até a próxima. Tchau, tchau.